Pessoal, tudo bem? Eu vinha conversando a respeito de um assunto que eu vou comentar agora com alguns amigos, e aí a maioria deles tem as suas opiniões, mas é óbvio que a gente aprende a respeitar a opinião de cada um e refletir acerca daquilo que a gente ouve e começa a fazer sentido para nós. Eu sei que tem coisas que no primeiro momento pode não fazer tanto sentido, pode não significar tanto. Existem muitos livros que o momento em que eu estava vivendo eu tive uma visão acerca deles, do assunto, mas bastou eu estar inserido naquele contexto do que aquele título tratava e tudo aquilo passou a ter sentido para a minha vida. Eu me lembro de alguns conselhos que meu pai me dava, e meu pai foi um homem muito enérgico, muito firme nas suas convicções, e aquilo que ele acreditava na época, ele sempre foi muito vigoroso em tudo que ele pensava e sempre dizia, como eu vi recentemente assistindo um filme com Miguel, que houve uma frase que me chamou muita atenção no filme, né? A verdade é uma reta curta. E aí às vezes nós ficamos enrolando muito para falar uma verdade. É óbvio que toda verdade ela deve estar muito cercada, recheada de amor, né? Porque a verdade sem amor ela pode não fazer muito sentido ou tanto sentido. E eu me lembro de muitos conselhos que meu pai ele deu a todos nós como filhos, né? E eu lembro de um deles, que é óbvio que ele não usava o plural de uma forma tão certinha, né? Mas eu poderia dizer que uma frase dele muito firme para nós era: quem anda com porcos é porco. É óbvio que ele não dizia, né, porcos, né? Mas ele dizia: rapaz, cuidado, porque o companheiro de porco é porco também. Eu me lembro de uma outra fala também da minha mãe, dona Edith, tá aí no Rio de Janeiro, aí na casa dos 70 anos, cuidando dos filhos, dos netos e bisnetos. E ela dizia uma outra coisa interessante também, ela dizia assim: meu filho, cuidado, porque quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Ela estava querendo dizer, sempre que alguém chega para mim falando mal de uma outra pessoa, eu conheço mais do falador do que da pessoa que ela está falando. Então, essas eram as falas dos antigos. Né? Meu pai é de 1926, então se estivesse vivo hoje estaria na casa dos 90 e poucos anos. Minha mãe, graças a Deus, está viva ainda. Mas são detalhes que nós precisamos parar e pensar. De fato, nós não precisamos parar e analisar a coisa de uma forma agressiva. Ah, você está considerando pessoas como porcos. Não é isso. Era a maneira que os antigos tinham de aconselhar os seus filhos. E eu entendo que o que o meu pai dizia naquela época era totalmente verdadeiro, porque eu mesmo tive amigos que morreram baleados, eu perdi amigos para a overdose, eu perdi amigos para o sistema prisional, enfim, perdi amigos em idade muito jovem, muito novos, e talvez alguém possa pensar: Marcela, mas é porque você foi criado numa comunidade perigosa, numa grande cidade. Não, morando nas grandes capitais, em outros estados, eu pude perceber que existem pessoas tão perigosas quanto nas comunidades, em outros lugares também, nos condomínios fechados, enfim, são coisas que nós vamos observando e avaliando na vida. Né? Mas é fato que eu tinha que decidir muita coisa na minha vida e uma delas era: eu não aprenderia a voar andando com quem cisca. Então, eu não estou dizendo que nós temos que desprezar essas pessoas, mas se você quer chegar a lugares altos, você vai ter que tomar decisões na tua vida, eu tenho que tomar decisões na minha vida, e uma delas é com quem nós estamos andando. Tem uma frase de Gordon Lindsay muito interessante, que dizia o seguinte: a escolha dos seus amigos influenciará fortemente o seu destino. Uma outra muito boa de Tony Cook, ele dizia, ou diz em seus livros, né, e vive ainda, graças a Deus: faça suas escolhas e suas escolhas farão você. Então, nós precisamos chamar a responsabilidade para a nossa vida e entender que ela vai ser o resultado das nossas escolhas. As escolhas que eu faço, elas de fato se tornarão a minha vida. Tem um provérbio, que é Provérbios capítulo 13, e eu quero ler isso aqui. E aí é óbvio que é um assunto muito extenso e nós vamos falar sobre isso em outros momentos, né? Mas eu queria apenas dar um pontapé inicial acerca desse assunto. Provérbios capítulo 13, o versículo é o de número 20, e ele diz exatamente assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então presta atenção nisso. Andar com o sábio, o verbo andar aqui significa conviver, se relacionar, viver à volta. Então não existe nada de errado eu ter conhecidos, amigos, colegas, isso seja na igreja, seja no trabalho, na universidade, na minha cidade, no condomínio que eu vivo.
Não existe nada de errado eu cumprimentar pessoas, ser educado com elas, mas conviver à volta delas, deixar que a influência delas chegue até a minha vida, isso aí é uma decisão, é uma escolha minha. Então eu preciso parar e analisar de forma muito cuidadosa. É esse tipo de influência que eu quero, porque isso vai influenciar o meu destino. Então ele diz, olha, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. E aí é interessante que a palavra companheiro aqui significa aquele que apacenta, aquele que alimenta. Então, às vezes, nós estamos dedicando a maior parte do nosso tempo alimentando insensatez, alimentando insensatos, alimentando pessoas que são boas, que de repente são próximas, familiares, mas que nós estamos como que apacentando essas pessoas nas suas insensatez. E isso vai acabar deixando a nossa vida também em um caminho mau. Então, não se trata aqui de acepção de pessoas, mas entender que a nossa vida ela tem um propósito, e se há um propósito, se você entende isso, o propósito ele traz consigo exigências, um custo, e nós precisamos entender se estamos dispostos ou não a pagar as custas ou as exigências que o propósito para se chegar onde nós devemos chegar, ele traz consigo. E uma delas são escolhas. É interessante que o livro de Gênesis, no capítulo 12, fala algo interessante acerca de uma história onde Deus fala com Abraão para que ele saísse da sua terra, do meio dos seus parentes, não disse despreze os abandônios, mas saia desse contexto que influencia a tua vida e vá para um lugar que eu te mostrarei. Se você pegar Gênesis 12, 13, você vai acompanhar essa história, você vai perceber que o Senhor falou para ele ir para um lugar. Mas é interessante que em nenhum momento o Senhor falou para ele, leve Ló junto. E você pode conferir nas Escrituras que eles tiveram muitos problemas. Por quê? Porque a palavra e o propósito que Deus tratou naquela ocasião era para Abraão e a sua casa. Não incluía Ló, mesmo sendo parente. E às vezes acontece conosco também. Nós queremos encaixar os nossos parentes em um plano e um propósito que é nosso, é para nós, é para a nossa família. E aí queremos também adaptar o plano de Deus. E sabe que para chegarmos aonde Deus deseja, nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás. E uma delas é decidir com quem nós vamos andar. Porque com quem você andar vai influenciar o teu destino, o meu destino, o teu futuro e o meu futuro. E como eu disse anteriormente, ciscar eu já sabia. Eu precisava descobrir pessoas que estavam voando para que eu pudesse aprender a voar também. Isso faz parte das decisões que nós temos que tomar na vida. Então, como eu disse no início, não é para ofender pessoas, mas eram os ditados dos antigos e era com muita pureza. Então, eu preciso saber com quem eu ando, porque eu acabo me tornando igual a essas pessoas também. Tá joia? Então, vamos pensar um pouco a respeito desse assunto. Pode parecer um pouco conflitante, mas aí nós vamos conversar um pouco mais. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para que nós possamos pensar e repensar quantas vezes for necessário para que a nossa vida esteja de fé em fé, de glória em glória, ou para que estejamos em lugares cada vez mais altos. Porque onde você conseguir chegar, você vai levar a tua família, eu falo, o teu núcleo, os teus filhos, eles irão junto com você e enxergarão também o que você enxerga. Um abraço, até mais.